gravando, né? Muito bem, vamos nos pôr em pé e abrir o capítulo 2 de Gálatas, versículos 19 e 20. Deixa eu pôr o óculos aqui. 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos orar? Ó Pai, mediante a tua perfeita graça, aplique a tua palavra agora, de uma maneira maravilhosa, em nossos pobres corações, para entendermos tua verdade. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar. Eu não posso esquecer quando eu morava lá em Uberlândia, uma irmã da nossa igreja perdeu o marido. Ele carregava cigarro para Souza Cruz no caminhão, baú, e foi roubado lá no Rio de Janeiro. E mataram-no e jogaram o corpo, nunca mais foi achado. Nunca mais. E eu posso lembrar da irmã Adelice. Quanto ela chorou. Quanto ela queria sepultar o corpo do seu marido. Né? Foi um momento muito trágico, muito difícil para aquela senhora com 3 filhas. E eu trago aqui, irmãos, um assunto que Paulo trata aqui, em Gálatas. Ele disse que ele era morto, tá vendo? Morri. Olha o versículo 19, morri para a lei. Eu espero que durante a mensagem vocês vão entender. E eu quero passar isso porque a única forma, eu estou intensificando o assunto para vocês saberem que a única forma de tratar com o mundo, com o diabo, com o pecado e com toda falsificação religiosa é a morte. É interessante, né? Eu estou lembrando da minha esposa que morreu em fevereiro. Então ela morreu, não está mais em casa, não está mais aqui. Meu irmão, ele foi lá na Bahia, na casa onde meus pais, nós crescemos lá, e meus pais estavam morando antes da morte dele. E ele foi lá, a casa estava fechada. Ele estava tão angustiado, ele ficou chamando meus pais. Mas eles estavam mortos. Não adiantava mais. Morte extingue a vida. Não tem jeito. A minha esposa não vive mais aqui. Não está mais. Sua alma está no céu com Cristo. Tá? Então, nesse caso, ela morreu para mim. Morreu para a vida aqui, para os parentes, para os filhos, para os netos. Então não adianta procurar um morto. Porque morto é morto. Né? Mas eu quero trazer isso aqui para o que Paulo quer nos ensinar aqui, queridos irmãos. Tá? A pessoa morta, eu vou lembrar, alguns pastores, teólogos, eles dizem que morte é separação, mas não é. Morte é extinção. Para a vida para a qual a pessoa morreu, não dá mais. A pessoa que morre aqui, ela, pronto, não está mais para este mundo aqui, acabou. Minha mãe e meu pai morreram, não tem mais. Minha esposa, meus irmãos, morreram. Não procura que não vai estar. Então, os documentos deles não servem mais.
Se fizeram aqui, deixaram alguma coisa aqui, acabou. Morte extingue a vida para aquilo. Tá? Por favor. Tá? Não vão me julgar dizendo que a morte, a pessoa não existe mais. A minha esposa, por exemplo, minha mãe, estão no céu com Cristo. Eram pessoas crentes em Cristo. Tá? Então, vamos no caso aqui, nós, queridos irmãos. O que significa isto para nós? Né? Normalmente, o mundo vai em busca dos crentes para atacar. Satanás quer nos forçar a cair em tentação. Tá? Mas sabe, quando eles chegam, eles encontram morto. Puxa, o crente morto? Sim. Por isso que eu coloquei o tema aqui, procurando o morto. E esse assunto que Paulo expõe na carta aos Gálatas, eu chamo sua atenção para nós invadirmos essa carta agora. Tá bom? Vamos lá? Tem 4 lições aqui, antes de entrar na mensagem, tá? Que eu quero tratar com os irmãos aqui. Primeiro, Paulo se posiciona no texto aqui, presta atenção, como morto em relação às exigências da lei. Os irmãos devem saber que a igreja na Galácia estava com problema. Aqueles irmãos estavam voltando aos costumes do Velho Testamento. Eles foram pressionados por outros para voltar, guardar o sábado, circuncidar, guardar aquelas exigências, aquelas chamadas abluções, um nome desconhecido para vocês, né? A da lei, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Tá? Então Paulo diz que ele era morto em relação a isso. Olha o versículo 20. Vamos voltar ali. O versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, o que aconteceu? Morri para a lei. Tá vendo? Paulo está dando uma lição para aqueles irmãos. Ele está como que dizendo, por que vocês estão voltando para a lei? Vocês não morreram? Os irmãos podem perceber que quando uma igreja ou um crente individual começa a se afastar da verdade, a primeira coisa, eles esquecem da cruz. Os irmãos podem perceber, eles estão envolvidos com outra coisa. Foi assim com a igreja aos Coríntios, quando Paulo mandou a primeira carta. Eles estavam envolvidos com sabedoria. Um grupo estava entusiasmado com Apolo, que era culto, outro grupo com Paulo, outro grupo com Pedro, outro grupo que achava mais crente, envolvido com Cristo. Paulo disse, não, tem nada a ver. Eu não morri por vocês. Apolo não morreu por vocês. Pedro também. Ninguém. Quem morreu foi Cristo. Foi essa mensagem que eu preguei para vocês. Impressionante, né? Então aqui, queridos irmãos, ele trata sobre isso. Segundo lugar, presta atenção. Paulo se posiciona como morto. Em relação a quê? Ao mundo com as suas exigências. Olha o capítulo 6, versículo 14. O último capítulo aos Gálatas. Presta atenção. Olha o barulho da minha página. Eu passei algumas páginas. No versículo 14 do capítulo 6. Ele diz o quê? Mas longe de mim longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha o que aconteceu. Paulo pegou o mundo e prendeu o mundo na cruz. E eu para o mundo. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, tá vendo? O mundo está morto para Paulo e Paulo está morto para o mundo. Que briga, hein? Não é? Agora, eu vou parar. A quarta explicação aqui, do começo ainda.
A lição é que não há maneira de morrer verdadeiramente para essas coisas. Não há. Não tente ser forte por algum pecado fora da cruz. Você não consegue. Não tente ser forte contra o diabo fora da cruz. Não tente ser forte contra o mundo fora da cruz. Porque você está vivo. A única forma de vencer todo o pecado, toda a dinâmica do mundo, todo o terror do diabo que vem contra a gente, é: eu estou crucificado. Quando? Na cruz com Cristo. Pronto. Cristo morreu, eu morri. Então tem algumas coisinhas mais que eu quero intensificar aqui neste último ponto da introdução. Veja, não há meios de morrer através de religião. Não tem. Nós podemos falar, vem para a igreja batista, mas a pessoa não se converte. Ou outra igreja, ele vai para alguma igreja e diz, você tem que cuidar do seu cabelo, roupa, tal, e ser batizado, mas ninguém consegue morrer para o mundo com essas coisas. Ninguém. Só a cruz. Então não adianta pegar o homem e moldar o homem segundo os padrões de uma igreja. Por quê? Porque não consegue. Você não muda. Você pode mudar por fora. A pessoa, a mulher crente, por exemplo, daquela igreja, não crente em Cristo, ela pode arrumar o cabelo, ela pode pôr uma roupa adequada para a igreja, para os costumes zelosos daquela igreja. Mas ela não é crente. Ela não morreu. Não houve aquela solução na cruz. Outro detalhe aqui, queridos irmãos. O mundo briga entre o mundo com suas facções. O mundo tem suas facções. Eles brigam no partido político, brigam nas religiões deles. Tá? O mundo é assim. No tempo de Jesus tinha duas religiões em Israel. Os fariseus e os saduceus. Eles brigavam entre eles. Um cria na ressurreição, outro não cria. Tá? Era como se fosse adventista e testemunho de Jeová. Né? Olha, queridos irmãos, o mundo briga. Tá? Outro detalhe, o mundo se une contra Cristo para crucificar o Rei da Glória. A coisa mais aterrorizante para o mundo é saber que Cristo está vivo. Aquele que foi pendurado na cruz, cercado por uma multidão, como se fosse uma torcida de um clube no estádio, gritava, crucifica-o! E sabe que nós estávamos lá também? Gritando a mesma coisa. O mundo faz até hoje. Ah, eles querem saber onde está esse Jesus. Nós queremos acabar com ele. Olha que coisa, irmãos. E então, quando encontram um crente, eles querem também. Vamos acabar com ele, vamos tentar derrubá-lo. Você lembra Saulo? Eu sempre falo de Saulo de Tarso. Porque Saulo, ele estava arrasado. Ele era da seita dos fariseus. Era um homem zeloso pela lei. Ele fazia de tudo para, no farisaísmo dele, tentar um dia alcançar a ressurreição. Era um homem assim, zelosíssimo. Mas quando ele ouviu falar da seita dos Nazarenos, do Nazareno, daqueles seguidores de Jesus de Nazaré, falou, esse Jesus não morreu? Não foi crucificado? Ah, não, diz que ele ressuscitou. Então eu vou atrás dele. Se eu não conseguir encontrá-lo, eu vou matar os crentes. Vou prendê-los todos. E foi assim. Até que o Senhor encontrou com ele. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, queridos irmãos, a morte de Cristo está no coração do mundo. Se ele não morreu, nós vamos matá-lo. Então, quando eles encontram o crente,
O crente é a única pessoa que pode mostrar no mundo que Cristo está vivo. Vamos agora para o primeiro ponto. É o seguinte, o mundo em relação a um defunto. A crucificação de Cristo. Vamos lá. Eu vou repetir aqui o que eu falei já para vocês. A crucificação de Cristo aconteceu com a união do mundo. Na Bíblia fala judeu e gentil. Quando fala gentil, engloba brasileiros, americanos, argentinos, gregos, alemães e qualquer nação. Estava o mundo inteiro representado ali na cruz. O mundo inteiro. O que representa a crucificação de Cristo? O que representa? Significa, irmãos, que ele não morreu de outra maneira. Jesus não morreu de um câncer. Ele não morreu porque deram uma facada nele. Ele não morreu porque houve uma parada cardíaca. Ele não morreu porque foi espancado. Não. Ele foi para a cruz. E aqui que nós devemos pegar. O que significa a cruz? Veja bem, tem duas coisas para falar com vocês aqui. Primeiro, a cruz significa desprezo. Porque na cruz, a morte de cruz era só para ladrões, assassinos, malfeitores, terroristas naquele tempo. Olha, quem ia para a cruz no lugar de Cristo era Barrabás, um ladrão, um malfeitor. Está vendo? Mas notem, queridos irmãos, onde o mundo pegou o homem justo, o perfeito homem, tornaram-no o réu da morte de malfeitores. Olha onde o mundo chega. O mundo vai, de repente, aceita um criminoso e rejeita Cristo. Então, queridos, significa vergonha. Que vergonha! É o nosso Senhor lá, pendurado, exposto. Só fez o bem. Só pregou a verdade. E o mundo inteiro ali querendo matá-lo, como de fato fizeram. A cruz também significa vitupério. É pior do que vergonha. É o desprezo. Tá? É o povo zombando, soldados cuspindo nele, batendo na face do Senhor. Já imaginou? Então, queridos irmãos, o que o homem faz no pecado foi representado tudo ali na cruz. Cuspindo, zombando, motejando dele, do nosso Senhor. Que vergonha, não foi? A cruz também significa maldição. Porque na lei de Moisés, o malfeitor na lei era morto e pendurado no madeiro. Então, queridos, Cristo na cruz é para o mundo verdadeiro motivo de ódio contra tudo o que é de Deus. Crucifica-o, mate-o, acabe com ele, com esse malfeitor, com esse impostor. Que coisa, né? Vamos adiante. Qual foi o motivo da crucificação? Isso aqui que traz maravilhas. Irmãos, eu falo para vocês, o cristianismo é um enigma para o mundo. O mundo não consegue explicar. O mundo pode explicar da religião. Você pode, vai lá no Google, no computador, pergunta o que é religião. O Google vai explicar.
religião. Tem várias religiões no mundo, tudo. Isso o mundo explica. Quando o mundo pega faz um filme de Jesus, é do modo do mundo. O mundo não sabe como explicar. Eles podem filmar, Jesus pendurado, tudo ali, gente batendo nele. Mas é o modo do mundo. A crucificação é um mistério que foi revelado só aos crentes. Veja, Cristo, primeiramente aqui, Cristo morreu para salvar quem? O mundo inteiro? Não. Só o povo dele. O nome dele é Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 21. Quando o anjo explica para José, o nome dele será Jesus. Por quê? Jesus significa Salvador, salvação. Porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Cristo foi à cruz para salvar a igreja e não outra mulher, no sentido simbólico aqui. Os irmãos estão vendo? Cristo amou sua igreja. Ele amou o povo que foi entregue a ele pelo Pai. É a igreja dele. Ele veio para isso. Então, quando chegar naquele dia, no juízo, muitos vão, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui ali na igreja, eu frequentei a igreja, trabalhei muito, evangelizei, expulsei demônios, nunca vos conheci. Puxa, que coisa, né? Quem quer ouvir isso hoje? Olha, irmãos, o que a Bíblia diz? Eu quero que os irmãos abram agora, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. 2 Coríntios, só voltar um pouquinho aí. Capítulo 5, versículo 14. Não confunda com 1 Coríntios, por favor. Capítulo 5, versículo 14. Veja o que diz. Pois o amor de Cristo, olha o que Paulo fala aqui, nos constrange. Julgando isto, nós. Um morreu por todos. Está vendo? A dedução é essa. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Está vendo? A ideia é que Cristo morreu por todos. Todos quem aqui? Se ele morresse pelo mundo inteiro, qual seria a dedução, a lógica aqui? É que o mundo todo morreu. Mas quando fala todos aqui, está falando do grupo dele. Cristo veio buscar os seus. Então, se ele morreu por aquele grupo todo morreu. Está vendo, irmãos? A ideia é essa. Ele está em lógica conosco. Vamos supor, diz que naquela época, houve nos Estados Unidos alguém que tinha arrasado a vida dele, porque ele perdeu tudo naquela época da depressão financeira dos Estados Unidos. E alguém que era condenado à morte, não sei o que ele fez, ele foi condenado à morte. Essa pessoa foi lá e falou, eu vou morrer no lugar dele. Eu não tenho mais recursos para viver aqui. Então, para a lei dos Estados Unidos, daquele estado, alguém tinha que morrer. Aquele homem tinha que morrer. Então, se o outro morreu no lugar dele, foi como aquele outro tivesse morrido. Cumpriu a lei. Então, veja bem, a ideia que Paulo transmite aqui é a seguinte. Cristo morreu por todos? Então, aquele grupo todo morreu. Vamos particularizar isso, colocando individualmente aqui. Cristo morreu por Davi? Sou eu? Morreu. Então, eu morri. Está vendo? Está vendo a coisa como funciona, irmãos? O que é no ser morto? Então, eu morri. Veja bem aqui, irmãos. A outra lição aqui é a seguinte. A morte do Senhor também foi voluntária. Cristo não morreu porque as pessoas pegaram ele e amarraram-no e deixaram imobilizado. Não, foi voluntário. Olha, quantas vezes
tentaram matá-lo. E toda vez ele saía, não era a hora dele. Na hora dele ele se entregou. Aqui. Queridos, Jesus é o autor da vida. Como é que pode matar o autor da vida? Então, quando você vê, quem matou Jesus? Foi o próprio Deus, o Pai. O Pai sacrificou o próprio filho. Os irmãos lembram da ilustração de Isaac? Quando Deus mandou Isaac ser morto, sacrificado pelo pai dele? Era uma ilustração aquilo. Porque Isaac não foi sacrificado pelo pai. Foi Deus ilustrando, trazendo para a escritura aquilo. Para mostrar que Isaac é o tipo de Cristo. Isaac não foi sacrificado, mas o pai sacrificou o filho na cruz. Pronto. Foi voluntário. Ele se entregou. Quando a Bíblia trata dos malfeitores, Pedro prega, vocês crucificaram o Senhor, vocês são culpados. Mas quando nós entramos dentro das Escrituras, nós vemos o Pai sacrificou. Cristo se entregou. Então vamos lá. A morte dele é entendida por quem? Quando você vai falar com os incrédulos, eles vão falar, coitadinho, coitadinho, tadinho dele, tem dó de Jesus. Foi como um tipo de um Tiradentes que morreu. Foi um herói. Não, ninguém entende. Quem entende são os crentes. Olha, pecadores salvos, só eles podem dizer, Cristo morreu por mim. Cristo morreu por nós. Se você vê alguém que diz que é crente, que não consegue confessar isso, ele não é crente. A morte tem um significado incrível na vida de qualquer pessoa crente. Vamos lá. Por que isso, irmãos? Porque os crentes entendem que estavam lá na cruz. Impressionante. Eu estava lá. Você que é crente, você estava lá. Mas como, pastor? Sim. Voltem para Romanos. Dá uma olhadinha no capítulo 6, num texto que vocês devem compreender, porque eu já passei várias vezes esse texto aqui. Olha como Paulo fala no capítulo 6, versículo 3. Versículo 2. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado? Nós, quem? Nós? Quem é esse nós aqui? Quando eu falo nós estamos falando de um grupo. Se eu falo nós para meus filhos, da minha família, eu estou referindo à minha família. Quando a Bíblia fala nós, refere ao povo eleito, ao povo salvo. E agora, olha o versículo 3. Porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Olha que pergunta espantosa. Batismo, os irmãos sabem o que é, né? Nós não defendemos aqui o batismo católico e presbiteriano. Ele joga um pouco de água na cabeça. Nós entendemos batismo como imergir, porque é o significado literal. Senão não compreendemos esse texto. Mas tem várias ilustrações. Você vai fazer café? Eu costumo fazer café lá em casa. Eu pego a água, põe no fogo, e pego o açúcar, que eu não gosto de café amargo, e coloco na água, mexo, o que acontece? O açúcar some, fica água. Isso é batismo. Batismo significa identificação. Quando um jovem casa com a moça, é um tipo de batismo. Ela se identifica com ele. Na morte de Cristo, a igreja toda foi unida a ele, formando uma coisa só. Eu estava lá.
um miserável pecador como eu, estava lá. É isso que Paulo quis dizer aqui. Eu não vou falar sobre a ressurreição dele. Eu vou falar sobre a morte agora, para envolver contexto em Gálatas. Tá? Vamos lá. Vamos aplicando a crucificação no viver. Agora, eu quero que meus irmãos voltem para Gálatas. Vamos lá. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas. Tá bom? Capítulo 2. O versículo 19, né? Ou 20. Vamos ver aqui. É o versículo 19. Porque, pelo menos na minha Bíblia. Porque eu, mediante a própria lei, agora volte e põe ali algo para vocês lembrar. Morri para a lei. Paulo está tratando da lei aqui. Eu já mostrei o versículo que ele trata do mundo. A fim de viver para Deus. Notem, morrer para viver. Então, presta atenção. Se eu morri para alguma coisa, é para viver para outra. Vamos ilustrar aqui com a morte de qualquer crente. Eu sempre refiro a minha esposa. Ela morreu para esta vida, está vivendo eternamente para o Senhor. No caso da cruz, eu morri com Cristo. Com Cristo. Com qual objetivo? Só morrer? Não, porque ele ressuscitou. Mas vamos voltar para a morte. Eu morri para o mundo, para a lei, a fim de viver para Deus. Está vendo? Agora veja, irmãos, Paulo não diz, eu fui crucificado. Veja o final do versículo 19. Estou crucificado com Cristo. Ele coloca o verbo no presente. Estou crucificado. Ele não diz, eu fui crucificado. Ele não diz também, eu estive crucificado. Ou eu serei crucificado. Ele põe o verbo no presente. Estou. Então, eu estou morto. Olha que decisão de fé. Estou morto. Fantástico. Veja bem. O que ensina isso para nós aqui? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 argumentos aqui que eu quero dar para vocês. Primeiro ensina que é uma declaração de que o crente está condenando o mundo. Está dizendo, eu não sou mais de vocês. Eu não tenho nada com vocês. Vocês estão me chamando para suas festas, eu não vou. Eu morri. Para suas piadas imorais, não. Para os seus desejos por dinheiro, fama, riqueza, morri para isso. Para os seus prazeres sensuais, morreu para isso. Está vendo? Morte. Também, irmãos, é uma declaração do crente contra a lei. Chegam aqueles que querem dizer que você tem que guardar a lei. Você tem que guardar o sábado. Você tem que fazer isso, senão você não vai entrar no céu. Tudo leis. Você entra numa igreja, você é proibido fazer isso, proibido isso. Não tem nada a ver. Eu morri para isso. Morri. Para qualquer ordenança. Cristo na cruz cumpriu a lei no meu lugar. Outra lição aqui, memorável, é que o crente está declarando que ele foi identificado com Cristo. Eu sou um com Ele, uni-me com Ele. Então eu estou morto. Um homem, quando casa com uma esposa, liga-se com ela. Agora, devo estar morto para as outras mulheres. E ela, por seu lado, para os outros homens. Os irmãos vão falar, pastor, mas como é que faz isso? Pela fé. A fé verdadeira obedece.
Então o crente está dizendo o quê? Observe. O morrer dele foi meu morrer. A cruz dele foi minha cruz. A ofensa que ele recebeu foi ofensa a mim. As brutalidades que caíram sobre ele, eu estou entendendo que caíram sobre mim também. Então, o mundo fará a mesma coisa comigo. Eu lembro que eu morri para o mundo. Tem isso hoje? Eu estou vendo milhares de crentes, chamados evangélicos, identificados com o mundo. Gosta do mundo, ri com o mundo, pratica as mesmas artes do mundo. E o crente continua. O desprezo dele, do meu Senhor, foi meu desprezo. Vocês desprezaram o mestre. Então, eu também fui. Eu sou dele, não sou mais de vocês. Vamos para o segundo ponto. Deixa eu acompanhar o relógio aqui, senão eu me perco. Ok. Achado morto. Vamos voltar ao texto? Em Gálatas, capítulo 2. Olha o versículo 20. Logo, a conclusão de Paulo. Logo, já não sou eu quem vive. Veja, irmãos, o que vem em seguida. A primeira lição aqui é: quem foi que morreu? Ele diz aqui: logo, eu, Paulo, não vivo mais. Mas ele está falando de quem? Do eu. Está vendo aqui? Eu estou vivo. Os irmãos estão vendo? Estou aqui, pregando para vocês. Vou para casa, vou dormir, vocês também. Amanhã é outro dia. Mas quem morreu? O eu. Logo não, mas eu. Quem foi que morreu? O eu. Lembra Agostinho, quando se converteu? Antes de converter, era um mulherengo. Depois que se converteu, ele pode dizer: vocês estão procurando quem? Para as mulheres. Agostinho, ele já morreu. Sou outro agora. Morreu quem? Morreu o eu, o velho homem. O eu religiosamente ignorante. Velho homem. Odiador de Deus. Mesmo dentro de uma igreja. Rejeitando a verdade. Não quer andar com Cristo rumo ao céu. Morreu o eu escravo do pecado, do mundo e do diabo. Morreu. Morreu o eu viciado. Morreu o eu preocupado com esta vida passageira. Morreu. Onde está o eu? Velho homem em Adão. Foi morto na cruz. Eu morri. Irmãos. E o que aconteceu? Morte resulta em quê? Vazio. Eu pude olhar para o corpo da minha esposa. Cadê a Nádia? Ela não estava mais lá. Aquele corpo era a casa dela, onde ela viveu 65 anos. Ela não estava mais ali. E se eu morrer, o que aconteceu? Onde está? A casa está vazia? Onde está? Cadê Davi? Eu procuro Davi para ele ir comigo, atrás de mulheres, para o mundo, bebida, zoar da vida. O que diz o texto? Olha o versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas aí tem alguém vivo, tá vendo? Eu morto e alguém vivo dentro de mim. Cristo vive em mim. Olha, irmãos, que fantástico. A casa não está vazia.
O corpo da minha esposa estava vazio. A alma dela tinha saído. Ela foi imediatamente para a glória. Mas no caso aqui, você, querido irmão, quem está aí dentro? Jesus disse que ele está lá. Cristo vive em mim. Essa é a razão porque o mundo tem raiva de vocês. E Cristo está lá. Ah, ele está aí? Eu vou acabar com esse crente. Vou derrubar a fé dele. Vou fazer ele cair em qualquer pecado. Então, irmãos, olha a surpresa do mundo. Está aí aquela pessoa que antes era do mundo, com suas amizades, com seus vícios. Mas agora o mundo procura e não está. O que aconteceu? Cristo habita em mim. Eu sou dele. Ele é meu. É a lição de Cantares. É surpresa? É. O mundo está surpreso. O que aconteceu? Alguém está vivo, que não é possível. Ele disse que morreu, mas alguém está vivo. Alguém está ocupando o lugar dele. Os irmãos lembram de Pedro e daqueles apóstolos? Depois da ressurreição de Cristo, quando o Espírito Santo desceu, todo mundo olhou. Pedro pregando, João com ele, os apóstolos fortes. E a conclusão foi, eles andaram com Cristo. Olha que impressionante. Quando prenderam Pedro, ele lá na prisão esperando morrer no outro dia, tranquilão. O que aconteceu? Cristo vive ali. Veja, queridos irmãos, alguém ocupa o lugar agora. Quem ocupa o lugar daquela irmã, sofredora, lutadora, crente em Cristo, ama o Senhor, ama a palavra. O mundo procura, vamos passear, vamos festejar, vamos aproveitar a vida. Não. Cristo vive em mim. Eu sou dele. Essa pessoa é aquela pessoa que o mundo crucificou. Lembra que Paulo fala? Cristo, quem crucificou Cristo? O mundo. E ele está vivo dentro de mim. Aquele que morreu na cruz, ressuscitou, está vivo. E agora, onde eu vou? Por onde eu andar? Qualquer lugar. Minha casa, meu emprego. Eu vou no mercado, em qualquer lugar. Vou conversar com um amigo. Cristo está ali. Cristo está vivo. Ele vive. Ele é achado onde? No crente. Eu vou para o último ponto agora. A provisão de Cristo para o viver na carne. Agora vamos para aquelas interrogações práticas que devem ter respostas práticas. Vamos lá. Veja o versículo 20. E esse viver, tá vendo aí? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Tudo bem. Mas, e esse viver, que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Vamos à explicação. A primeira é que não há fantasia aqui. Nós não vivemos de fantasia religiosa. Nós não precisamos pular e dizer que estamos adorando Deus. Satanás não tem medo de barulho. Ele tem medo da verdade. Não é fantasia. Não é batuque na igreja. É vida. Simples. O cristianismo é simples. Temos um viver. Significa que cristianismo é vida. Está vendo? Não é aquilo que o mundo alegra. O mundo hoje, na nova era, está festejando. Olha o tipo, nós temos um Jesus diferente. Todos nós somos evangélicos. O mundo jaz no maligno.
Temos um viver. Podemos andar, falar, trabalhar, enfrentar as lutas dia a dia, mortos fazendo isso, mortos no emprego, mortos na escola, no andar lá fora, com os parentes. Mortos, sim. Outro detalhe aqui. Os verdadeiros crentes têm os pés no chão. Eles não inventam. Eles não buscam falsa espiritualidade. É a vida normal do crente. Uma dona de casa, um pai de família, um estudante. A vida normal. Ganhando o pão de cada dia, lutando. É a vida normal do crente. Não há essa espiritualidade da aparência. Não há esse chamada adoração da aparência. É a vida normal. Ele é crente. Habita nele o Senhor. Está vivo ali. Outro detalhe aqui, irmãos. Há uma confiança numa provisão que me garante viver. Que me garante viver? Eu posso? Pela fé posso. Veja, a provisão foi feita aonde? A provisão para eu viver, eu ser um morto para o mundo e vivo para Deus? Tem. Como foi? Olha o que diz o texto. Volta aí. Versículo 20. E esse viver que agora tenho aonde? Na carne. Vivo pela fé. Eu não sei como é que está a sua Bíblia aí. A minha Bíblia aqui está pela fé no Filho de Deus. Mas a versão atual, corrigida diz a fé do Filho de Deus. Esta versão é melhor. Porque não foi minha fé. Foi a fé de Cristo. Ele é o autor da fé. Foi Ele que me deu isso. Ele que comprou a fé para mim. Ele que conquistou. Eu vivo pela fé do Filho de Deus. Agora veja por quê. Olha o versículo. Que me amou. Você pode entender uma coisa dessa? Mas está a verdade aí. Eu vou explicar isso para vocês. Minha linguagem é muito simples para explicar. Vamos. Ele me amou. Cristo amou a igreja. E quando diz que ele amou a igreja, ele me amou. Ele fala isso na Bíblia inteira. Eu amei vocês. Ele amou suas ovelhas. Ele fala isso. Não é maravilhoso? Vamos lá. O que o amor faz? O amor verdadeiro não é sentimento. É determinação. O amor providencia tudo e não pede nada do amado. Cristo não está pedindo nada dos crentes. Senhor, tem que fazer isso para o Senhor. Não está pedindo. Ele que providencia. Ele cuida de cada detalhe para a carne. Está vendo? Para os detalhes da carne. Ele me amou e ele me ama. Vamos supor que um homem rico, casa com uma mulher bem pobre. Ele dá tudo. Você tem empregada, você tem carro, você tem casa, você tem roupa, tem dinheiro no banco, tem tudo. E o Senhor dos Senhores não fez isso com a igreja. Paulo diz aqui, eu não me preocupo não. Aquele que vive em mim, já providencia tudo, porque ele me amou. Provou isso na cruz, olha o versículo. Vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que aconteceu aqui?
Ó, queridos irmãos, eu quero dizer que Ele se entregou para mim, para eu ter o quê? Uma vida abundante, rica, alegre, forte, vitoriosa no meu viver. Todo dia. Vem as tentações? Claro que vem. Mas Ele sabe da minha fraqueza. Ele diz, eu nunca te abandonarei. Nunca te deixarei. Nunca. Outra coisa que Ele conquistou. Perfeita justiça. Lembra que antes de ser crente, eu e você fomos pesados na balança de Deus. Perfeita balança. E fomos achados em falta. Éramos destinados ao inferno. Ele conquistou para mim, para você, querido irmão, perfeita justiça. Perfeita. De tal maneira que vocês, como eu, fomos aceitos no céu. Sem culpa alguma. Impressionante. Aquele réu culpado ficou inocente. Justificado. Romanos capítulo 5 trata sobre isso. Ele também conquistou genuína fé, como eu havia falado para vocês, fazendo com que eu possa ser fiel. Se ele me deixasse sozinho, eu seria um morto segundo a opinião de religião, segundo as fantasias da Igreja Católica e das outras seitas. Eu seria aquela múmia religiosa andando pelo mundo. Não. Cristo morreu para mostrar quem é verdadeiramente seres humanos na terra. Justificados, salvos, herdeiros do céu. Em quarto lugar, sabe o que é que ele conquistou mais? Ele conquistou obediência de tal maneira que pela fé eu posso obedecer. Não precisa de empurrão, nem de pressão. Posso pela fé. E ele conquistou mais. Ele conquistou uma herança no céu. De tal maneira que eu vou herdar lá. Quando eu chegar lá, eu vou ter a herança perfeita. Corpo de glória. Uma família perfeita. Não vai ter mais morte. Não vai ter mais tristeza. Nem choro, nem angústia nenhuma. Eu não terei mais problemas com o diabo. Com o mundo, com uma carne dominante do pecado. Não terei mais isso. Porque foi isso que a morte de Cristo conquistou na cruz por mim e para você, querido irmão. Que Deus, na sua graça, aplique a sua verdade aos nossos corações. Mas eu tenho algo mais a lembrar, que é, se você não é crente, você não pode confessar isso, não consegue. Isso aqui é confissão somente para crentes. Você pode falar aleluia, mas você não tem a confissão no coração. O homem sem Cristo, ele está morto para Deus e vivinho para o pecado. Incrível. Vivo para o pecado. Se converta a Cristo. Não tem outra solução. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. É assim que a Bíblia trata com os pecadores. Arrependimento. Venha a Cristo, porque a provisão da cruz dá tudo, conquista tudo, limpa, purifica o pior dos pecadores. Que o Senhor, através dessa mensagem, chame pecadores também ao arrependimento.